Palestra da Casa Espírita. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, né, à palestra da tarde de hoje, que nós vamos estar trabalhando o tema de Jesus e a tolerância, sendo o quinto capítulo do livro, primeiro capítulo da série psicológica, do livro da série psicológica Jesus e a Atualidade, né? Então, muito bem-vindos. E para iniciar a nossa atividade de hoje, da tarde de hoje, gostaria de pedir a todos, né, que se concentrassem para a gente poder fazer a nossa prece, né? Então, vamos nos colocar de maneira confortável, onde estamos, e vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, sempre presente ao nosso derredor, pronta para nos amparar e nos orientar, e pedir que possamos nos abrir para o tema da noite de hoje, desculpa, da tarde de hoje, refletindo as palavras que a Joana nos traz para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Agradeçamos a oportunidade da reflexão deste momento, oportunizada pela Associação Espírita Fé e Caridade, e a todos os trabalhadores do plano material e do plano espiritual. Que assim seja. Então, antes de propriamente entrar na palestra, né, eu vou fazer uma breve leitura do livro Fonte Viva, esse livro aqui, do Chico Xavier, que diz assim, no tema que eu abri aleatoriamente: Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos manifestações do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, aproveitando a leitura, eu sou a Carla, me apresento aqui para vocês, que vou estar conversando com vocês na tarde de hoje,
né? Esse capítulozinho desse livrinho aqui, como eu já disse na prece, é o primeiro livro da Joana de Ângeles, sobre a série psicológica na ordem, e ele traz temas sobre a proposta, o entendimento e a postura de Jesus Cristo frente a algumas temáticas, né? Na noite de hoje, a gente vai estar... Desculpa, de novo na noite, é que eu estou habituada a fazer trabalhos na noite na casa espírita, eu estou com noite, gente. Hoje à noite eu tenho um estudo aprofundado da doutrina espírita, por isso que eu estou na noite com a luz do dia, me perdoe. Na tarde de hoje, então, a gente vai estar trabalhando Jesus e tolerância. Eu confesso que eu li, num primeiro momento, quando eu li esse texto, ele mexeu muito comigo, né? Porque se a gente pensar no tema da tolerância, a palavra tolerância, ter tolerância, ser tolerante, é algo que está muito presente na atualidade, né? A questão do racismo, a questão LGBT, né? A questão das diferenças, né? Então, num primeiro momento, quando a gente fala em tolerância, a gente pensa nesse aspecto, né? Nesse contexto atual, ela é muito utilizada, muito refletida, muito trazida no contexto atual. No entanto, o que ela traz, o que a Joana traz para nós aqui, não é tolerância num aspecto de que nós temos que tolerar, não apenas no aspecto de que nós temos que tolerar a diferença, né, ser indulgentes para com o diferente, aceitar, entender, né? Não é nesse sentido, né? Mas ela traz uma tolerância com o julgamento que nós fazemos para com o outro, né? Então, essa tolerância, ela é voltada para nós. Eu vou lendo o texto, porque eu acho que vale a pena a gente ler, e vou tentar, por etapas, ir destrinchando um pouco o que a Joana traz sobre esse tema, né? Então, ela começa assim: em termos de psicologia profunda, a questão dos julgamentos das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Quando Joana fala em termos de psicologia profunda, ela fala desse homem, desse ser eterno, né? Desse ser que não viveu só esta vida. A psicologia profunda, ela abrange nós, enquanto espírito eterno, que já teve várias experiências enquanto encarnados e no seu processo evolutivo de aprendizagem, né? É bem comum a gente lembrar daquela imagem do iceberg, né? Que é uma ponta pequena que fica para fora flutuando, e muito maior a porção que fica submersa nas águas. Seria como se nossa encarnação hoje fosse só essa pequena ponta do iceberg visível, né? E tudo aquilo que está submerso, que faz parte do nosso subconsciente, né? Que carrega as memórias, as histórias, as aprendizagens das nossas vivências, que ficam esquecidas, elas ficam adormecidas, né? No entanto, mesmo esquecidas e adormecidas, elas não estão desativadas, né? Quantas vezes nos deparamos com situações e contextos que temos reações que são inesperadas? Como que eu fiz isso? Como se a gente já soubesse de alguma forma reagir àquilo, ou de que algumas situações análogas à nossa realidade despertam na gente sentimentos que nos causam estranhamentos. É como se
uma lanterna fosse jogada nesse iceberg, ou se uma onda levantasse uma ponta e a gente pudesse, de alguma forma, atualizar, trazer para o momento atual essa história, essa memória, essa lembrança, né? Claro que ela não aparece como traduzida bonitinho em tal vírgula, ela funciona como um registro. Então, sempre que a Joana fala, em termos de psicologia profunda, e quando ela fala conosco, ela fala desta perspectiva, da perspectiva do ser eterno, que carrega em si suas aprendizagens, suas memórias, suas trajetórias enquanto espírito eterno. Né? E aí, o segundo parágrafo desse tema diz assim: o problema do pecado pertence a quem pratica, que se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, libertar-se da falta que ele pesa como culpa na economia da consciência. Ou seja, aqui a Joana está dizendo simplesmente: você não tem nada a ver com o problema do outro. Você não é responsável, você não tem que julgar, porque o próprio sujeito já começa a se julgar a partir do momento em que ele comete o ato pecaminoso, vamos dizer assim, né? Pecado, o problema do pecado, eu estou usando a palavra pecado aqui porque foi a expressão utilizada por Joana, tá? Mas a ação, o erro, a falta, né? Qualquer que seja, o problema disso é de quem comete. Como nós temos gravados na nossa consciência as leis de Deus, a partir do momento em que a gente comete uma falta, um pecado, automaticamente isso fica marcado, né? Como ela diz assim, incursando em um processo de autoflagelação, porque dentro da nossa consciência, quando erramos, a gente sabe, pelo registro da lei de Deus, que a gente cometeu algo errado, que a gente errou. E a gente não precisa que o outro nos diga isso, né? Isso a gente já sabe de alguma forma que a gente teve, né? Eu sempre penso, vamos pensar na mentira, por exemplo, né? Talvez fique um pouco confuso o que eu vou falar agora, mas vou tentar, espero que consiga me expressar bem. Quando eu minto para alguém, quando você mente para alguém, você conhece a verdade. Você sabe que você está omitindo ou inventando, falando outra coisa que não é a verdade. Esse registro fica em você. Você se sente culpado por essa mentira, por essa ocultação, por essa falsidade. Aquele que ouve a sua mentira a toma como verdade, porque ele não tem o conhecimento que é uma mentira, mas eu sei que é uma mentira e eu carrego essa responsabilidade, essa culpa. Por isso que as consequências podem vir mais, em geral não, podem não, vêm mais para frente, porque a verdade fica à tona. E aí nossa culpa fica maior, porque poderíamos ter feito algo diferente. Mas não é o outro que tem que julgar, não são os terceiros que têm que nos julgar, é nós mesmos que já nos iniciamos o julgamento, nos iniciamos a julgar a si próprios, né, a nós mesmos, a partir do momento que a gente é. E essa culpa, né, Joana traz, é sombra perturbadora na personalidade responsável, por enfermidades soezes, causadoras de desgraças de várias ordens. Esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa, por automatismos, os processos reparadores para si mesmo. Ou seja, a culpa, ela é geradora de doenças, porque a gente fica com essa ponta na nossa consciência de que há um erro.
né? De que a gente não tomou a conduta mais acertada, mais correta, né? E automaticamente a gente busca repará-la a partir do momento da falta e do erro, né? Toda contribuição de impiedade mediante julgamentos arbitrários gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio uma consciência sobre o peso de vários problemas. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Ou seja, né, ficar julgando o outro, olhar para o outro, terceirizar, vamos dizer, essa ideia de que ele errou, como ele fez aquilo, enfim, por que ele fez aquilo, que errado, que horror, né? Todo esse julgamento que a gente remete para aquele que pecou, né? Ele é uma busca para a gente justificar nós mesmos. Porque nós sabemos que também somos capazes de errar, de cometer erros, enfim. E nós, quando olhamos, nós desviamos de nós o centro para julgar o outro. E aí é interessante a gente pensar o quanto a gente perde tempo com isso. Porque ao invés de eu perder tempo de julgar o outro, eu poderia estar usando esse tempo para me autoconhecer e buscar acertar em vez de errar, buscar fazer o melhor em vez de repetir um pecado, uma falta. Tentar entender por que tive determinadas condutas para não repeti-las. Tentar trazer mais para cima parte do meu iceberg que está submerso para ter o autoconhecimento. Né? Então, somos imperfeitos. E quem somos nós para julgar o erro alheio? Jesus, que foi o espírito mais perfeito a encarnar na Terra, jamais julgou alguém. Quem somos nós para fazê-lo? Fazemos para aliviar a nossa culpa? Para que não precisamos pensar em nós? Porque, assim, pensar em nós, buscar o autoconhecimento implica em mudar. Mudar é desconfortável, porque nos tira da zona de conforto e nos traz novas questões. Questões que podem parecer mais fáceis, que hoje a gente já está acostumada, e vem novas proposições que nos desacomodam. Só que esse desacomodar, esse crescer, gera mudança, não tem como não. A própria lei do progresso trazida no Livro dos Espíritos nos coloca que a vida vai sempre nos impulsionar para o crescimento. A gente pode ficar estagnado, não vamos regredir na nossa evolução enquanto espíritos. Mas em algum momento nós vamos ter que avançar. Então, a partir do momento em que eu me ocupo de julgar o outro, eu perco uma oportunidade de me ajudar. Não quer dizer que não possamos auxiliar o outro, não é isso. Né? No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a pergunta no Livro dos Espíritos, agora não me recordo bem, né? Qual é a responsabilidade daquele que julga o outro? Né? É alta, não é? Porque assim, se você vai julgar para quê? Para apontar o erro, para espizinhar o que está errado, para culpá-lo ou para ajudá-lo? Né?
E aí Jesus traz, né, aquela imagem, né, o homem que tem uma trave dificultando a visão, consegue enxergar o cisco no olho do outro. Ou seja, eu estou com uma trave na minha frente, que eu não enxergo a minha realidade, mas eu consigo me ocupar de perceber o cisco no olho do outro. Eu não tenho que me preocupar com o cisco no olho do outro. O outro que se preocupe com o seu cisco e se assuma a responsabilidade, busque a sua memória. Eu tenho que procurar entender, tirar essa trave da minha face, que impede o meu crescimento. Né? Porque somos tão imperfeitos em evolução quanto o nosso irmão. Né? E é importante a gente lembrar que a misericórdia, né, constatar a fraqueza dos outros, merece misericórdia, todos merecemos misericórdia, né? Nos erros alheios, né, nos deparamos com esses processos, e todos merecemos misericórdia, porque quando nós erramos, nós gostaríamos de receber a misericórdia, e nós seremos julgados a partir de nós mesmos, na mesma medida, mesma proporção em que julgamos os outros, né? No Pai Nosso não tem uma parte que diz: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Aí, ele já está dando a medida do julgamento. A mesma proporção em que eu tenho misericórdia para com o outro, eu terei misericórdia para comigo. Né? E todos estamos em processo evolutivo. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Jesus sempre foi rigoroso, sempre pontuou os erros, mas mais ainda daqueles que tinham conhecimento e que eram mais orgulhosos. Aqueles a quem já tinham sido visitados pelo sofrimento, ele também orientou, mas ele orienta de uma perspectiva mais branda, porque ele entende que aquele sujeito está num outro momento, num outro patamar, que a sua perspectiva não é de orgulho, nem de vaidade, nem de egoísmo, mas de alguém que erra a partir de uma dificuldade pessoal. Pode ter ficado confuso e peço desculpas por isso. Mas vamos usar um pouco as parábolas que Jesus trouxe, como a da mulher adulta. Eu, pessoalmente, adoro a postura de Jesus, porque ele, nessa parábola, ele pontua a todos os personagens envolvidos. Aqueles que a julgavam, que queriam apedrejar a mulher adúltera, ele foi rigoroso. Atirem a primeira pedra quem nunca pecou. Sobre ninguém. A mulher pecadora, ele não julga. Ele acolhe, auxilia ela e diz: vá e não peques mais. Ele não julga, ele orienta, ele acolhe, ele entende a dificuldade e orienta que não se deve repetir. E a conduz para que ela
siga com suas escolhas mais acertadas a partir dali. Porque quando somos julgados, no primeiro momento, quando recebemos o julgamento, que ele se torna explícito, nos tornamos conhecedores desse julgamento dos outros, nossa primeira reação é reagir, né? A gente reage e não age, né? Então, a gente tem que refletir em nós. Nós não estamos no lugar da pessoa, nós não estamos no contexto, a gente não conhece a história daquela pessoa, a gente não sabe que momento aquela pessoa está vivendo. O que a está angustiando, e nem sabemos suas histórias pregressas nas suas encarnações anteriores, para aquela pessoa ali também. Não sabemos nem das nossas, porque somos cobertos pelo véu do esquecimento. Então, ao invés de procurar julgar o outro, ocupe-se de você mesmo. Ocupe-se de avaliar quais são as suas dificuldades, suas falhas, né? E aplique-se, né? Jesus jamais puniu, ele sempre conduziu a métodos reeducativos. Porque a partir do momento em que a gente se coloca numa posição de julgamento e de punição, cometemos o mesmo erro ou pior. Sempre temos que dar a oportunidade de aprendizagem para a gente e para o outro. Né? Faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte da nossa caminhada, e essa tolerância que a Joana traz aqui é a tolerância que nós devemos ter para com o outro. Se o outro pecou, esse pecado pertence a ele. Se eu pequei, se eu errei, esse erro, esse pecado pertence a mim e eu tenho que buscar a medida de reparação. Na medida em que julgamos, seremos julgados. Não fazei ao próximo aquilo que não deseja que seja feito para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É a grande lei, o grande mandamento. Então, vamos nos oportunizar a crescer e sermos tolerantes para com os outros, sem julgar. Vamos perdoar, vamos respeitar, vamos compreender e vamos nos ocupar de nós mesmos, de crescermos, de refletirmos, de compreendermos por que falhamos em algumas circunstâncias, por que reagimos em outras circunstâncias de formas que nos causam estranhamento. Vamos na busca do autoconhecimento, que esse é o grande plano que a Joana nos traz durante as suas leituras, durante os seus textos, que busquemos o autoconhecimento para nos avançarmos na nossa jornada evolutiva. Obrigada pela oportunidade, espero que tenha conseguido ser clara na apresentação. Tchau, tchau. Obrigada, Carla. Obrigada mesmo. Foi sempre bom te ouvir, né? Você é sempre uma estudiosa da Joana, então traz assim as tuas reflexões muito bem pontuadas, e é sempre muito bom, né? A gente poder fazer essa reflexão juntos com você, querida. A Carla é uma querida trabalhadora da nossa casa há muitos anos, e a gente sempre conta com ela aí. Obrigada, viu, Carla? Eu vou agora, pessoal, nós estamos finalizando a nossa doutrinária, mas antes disso, nós gostaríamos de
lembrar a todos, né, do nosso atendimento fraterno, que nós temos disponível aqui na nossa casa, com esses horários que estão aí sendo passados para vocês agora. Lembrando que, se não entrar nesse horário, não haverá ninguém disponível lá no chat, é realmente nesse horário indicado. Então, todos os dias da semana nós temos pessoas prontas a atender as nossas necessidades, conversar um pouco conosco, trazer-nos as nossas, né, possibilitar que a gente possa conversar, né, em momentos difíceis, sempre que nós precisamos de uma palavra amiga ou alguém para nos ouvir, nós temos aí esse trabalho do pessoal lá da nossa casa disponível. Nós também estamos nesse mês de julho agora, que vai entrar, nós teremos aí várias palestras que vão abordar o tema de valorização à vida. Esse já é um tema proposto pela Federação Espírita Brasileira, e nós gostaríamos de colocar aqui para vocês agora um pequeno vídeo para que vocês possam já ter, né, uma noção, né, do que será falado, do que será abordado nessas palestras. E eu volto a falar com vocês após o vídeo. Então, em julho, teremos aí esses temas sendo abordados, são muito importantes, e assim, por isso nós sempre colocamos, né, a questão do atendimento fraterno, porque são assuntos que nós sabemos que batem a porta, né, algum conhecido que precise, então estão as palestras para nos ajudar também a refletir e procurar ajuda. E também lembrando que às 22 horas nós nos reunimos em oração todos os dias. Então, quem puder, junte-se a nós, fazemos uma grande corrente, principalmente agora, né, nessa questão da pandemia, por todos aqueles que estão internados nos hospitais com o Covid, pelos familiares dessas pessoas, porque nós sabemos que é um momento tão difícil de conseguir informações, por não poder estar junto, e também por todos os profissionais da saúde e outros que possibilitam esses cuidados a esses pacientes. Então, muito obrigada a todos pela companhia e convidamos a todos, então, para finalizar essa doutrinária com uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a todos os espíritos amigos, mentores desta casa, tão querida, que nos acolhe, que nos acompanham, agradecendo pela oportunidade de podermos estar aqui, nesta encarnação, em contato com a doutrina espírita, conhecendo um pouco mais o Evangelho de Jesus, e pedindo a todos esses amigos que nos fortaleçam sempre no desejo de colocar em prática esses ensinamentos. Por todos aqueles que hoje se encontram acamados, que chegue até eles os nossos melhores fluidos, as nossas vibrações de amor e de carinho. Por todos aqueles que de alguma forma estão necessitados de amparo, que possam ser atingidos pelo amor de Jesus, e que possamos todos nós sempre refletir o que nós podemos fazer por um amor, por um amigo, por um irmão, mesmo por aqueles que não conhecemos, o que eu posso fazer por eles? Que essa reflexão seja diária nossa, que possamos fazer a nossa parte. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos amigos da espiritualidade. E que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja.
Obrigada, amigos. Quinta-feira nos reunimos mais uma vez às 8 horas com mais uma doutrinária. Boa tarde.